noite. O jornalismo do SBT está, neste momento, falando ao vivo da residência do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, aqui no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Boa noite, candidato. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Se a pesquisa do Ibope estiver correta e não houver nenhuma reviravolta, é muito grande a chance do senhor ser o novo presidente da República do Brasil nesses próximos dias. Eu queria saber se o senhor já tem o seu ministério composto, quantos serão os ministérios e que nomes o senhor já escolheu. Pretendemos ter um ministério bastante enxuto, com aproximadamente 15 nomes, e definimos 3 até o momento. É o senhor Paulo Guedes da Economia, o Onyx Lorenzoni na Casa Civil e o general Heleno da Defesa. O seu vice, o general Mourão, andou dando aí umas declarações polêmicas. Ele vai ter voz ativa e papel no governo? Olha, é uma pessoa bastante preparada, culta, é um patriota, é um homem que respira Brasil. E o que levou a essas declarações, no meu entender, foi um excesso da imprensa. Em nenhum momento ele falou em acabar com o 13º. Ele falou que a estrutura remuneratória nossa era uma jabuticaba, é uma força de expressão da parte dele, mas em nenhum momento ele falou, então, nisso ou acabar com o 13º salário. Boa parte do planejamento do seu provável governo está sendo feito por militares. O senhor não confia nos civis? Não, temos civis, né? Acabei de falar no Onyx Lorenzoni e o professor Paulo Guedes. Então, temos bons civis ao nosso lado, sim. Alguns pedem reserva, esperando acabar as eleições para poder anunciar o nome deles, para não sofrer retaliações no momento. Temos nomes que vão surpreender positivamente a sociedade, com toda certeza. Ou seja, o seu será não um governo militar, mas de militares, é isso? Olha, eu não sei por que o preconceito para com os militares. Os governos anteriores tinham lá terroristas, pessoas da pior estirpe, e em nenhum momento nós questionamos isso daí. Agora, os militares que, porventura, comporão o meu governo, não é por serem militares, e sim por sua capacidade de poder, naquela área, naquele ministério, fazer um bom trabalho. Você pode ver o nome que está sendo cogitado para a ciência e tecnologia, é de um coronel da aeronáutica, Marcos Pontes, é o nosso astronauta. É um homem que tem um profundo conhecimento em ciência, tecnologia, e tem trabalhos prestados no Brasil, fora do Brasil, na NASA. É um homem realmente que tem tudo para ocupar esse ministério e, com iniciativa, fazer um bom trabalho. O senhor tem batido muito na tecla da insegurança pública, que de fato é algo que preocupa muito o Brasil hoje. Sim. O senhor falou ontem que gostaria que o país voltasse a ser como há 40, 50 anos em termos de segurança. Só que o Brasil é outro hoje. O crime ocupa até territórios dentro do país. A polícia está na defensiva. Como mudar essa situação não saindo da lei? Bem, primeiro, a gente não pretende sair da lei em hipótese alguma. Algumas mudanças nós queremos fazê-la no Código Penal. Não é apenas o policial, civil e militar. Nós também. Legítima defesa da vida própria de terceiro e do patrimônio próprio ou de terceiro. Passa por aí. A questão do crime dito organizado. Você tem que ter um trabalho de inteligência para seguir o dinheiro. Ninguém faz nada sem dinheiro em lugar nenhum no mundo. Então, as instituições nossas, seguir o dinheiro para a gente poder sufocar esses criminosos dessa forma. Agora, quem manda na polícia são os governos estaduais, não é o presidente da República. Como é que o senhor vai fazer? Nós sabemos disso, mas o Código Penal, quem faz somos nós em Brasília. E se nós dermos essa liberdade, não para o policial matar, mas para não morrer, bem como para o cidadão de bem, isso começa a mudar de figura. Esse é um ponto. O senhor defende que um policial, por exemplo, se reagir à ação de um bandido, de um assaltante e vier a matar essa pessoa, ele não responda, não seja julgado. Não, isso contraria a Constituição, não contraria? Porque todos somos iguais. Não, mas não pode dizer que é igual um policial e um bandido. Aí um está à margem da lei, outro não. Agora, o policial hoje em dia, ele tem que esperar o bandido atirar para reagir. Isso não pode continuar acontecendo. Por isso nós queremos mexer no Código Penal. Para exatamente, como em países envolvidos, um elemento portando uma arma de guerra, ele passa a ser um alvo do agente da lei. E tem que ser dessa forma. O senhor poderá indicar pelo menos 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Fosse isso hoje, quem o senhor indicaria? Eu indicaria alguém do perfil do juiz Sérgio Moro.
Eu acho, quando se fala em Sérgio Moro, eu me coloco numa situação muito parecida com a dele no tocante à liberdade. Quem mais além dele? Nós não temos liberdade para ir na padaria mais sozinho. Então o trabalho que o Moro fez tem que ser reconhecido por parte de um governo sério. Um outro nome? Não, falei do perfil do Sérgio Moro, tá certo? O senhor vai interferir na autonomia da Polícia Federal? Não, tem que dar autonomia para ela e meios para poder trabalhar. Ela tem que, aqueles pequenos senões de alguma politização da Polícia Federal tem que deixar existir. Acredito que ela tem que ter meios para exercer o teu trabalho. E assim sendo, reforçá-la e fazer o máximo possível para que ela realmente continue dando satisfação à sociedade. Outro ponto importantíssimo é a questão da economia que o senhor confiou ao economista Paulo Guedes. Mas o fato é assim, independentemente de planejamento, quando o senhor assumir, haverá quase 13 milhões de brasileiros desempregados esperando uma resposta imediata. O que o senhor vai fazer? Bem, não tem resposta imediata, não tem cavalo de pau. O que eu tenho conversado com ele, eu levo sugestões e ele que decide. E, afinal de contas, ele é um homem que entende desse assunto e é de confiança nossa. Nós temos que facilitar a vida de quem produz. Como diz o linguajar popular, temos que tirar o Estado do cangote de quem realmente dá emprego. Como é que o senhor vai lidar com a reforma da Previdência? Nós vamos fazer a nossa reforma. Essa que está aí, eu vejo dificilmente ela vai ser aprovada. Não podemos adotar a velha prática de remendo novo em calça velha. Não podemos penalizar, por exemplo, quem já tem direito adquirido. O próprio servidor público já sofreu 2 reformas previdenciárias. Podemos mexer alguma coisa? Sim, temos ideias propostas nesse sentido, mas ninguém será penalizado. O senhor terá coragem de mexer com a Previdência dos militares, por exemplo? Olha, quando se fala em presos militares, ela é diferente dos outros. Nós não temos hora extra, fundo de garantia, direito à greve, repouso remunerado, nada além disso aí. Ao longo de 30 anos de carreira, na verdade, o militar trabalha 45 anos. Você pode propor alguma mudança, sim, mas você não pode igualar aos demais com direitos trabalhistas diferentes. Todo político passa a campanha dizendo que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Depois que assume, a primeira coisa que faz é aumentar impostos. O senhor vai aumentar impostos? Quais? Olha, não tem aumento de imposto, não tem criação de CPMF, não existe nada, isso é muito pelo contrário. Mas imposto para os mais ricos? É a proposta. Eu acho que no Brasil você não pode falar em mais rico, está todo mundo sufocado. Se você aumentar a carga tributária dos mais ricos, como a França fez no governo anterior, o capital foi para a Rússia. O capital vai fugir daqui. A carga tributária é enorme. Quase tudo é progressivo no Brasil. O senhor vai fazer um governo estatista ou vai privatizar? Não, nós vamos partir para privatizações. As 50 estatais feitas pelo último governo do PT, essa quase que de imediato. O que não é privatizável? É o que eu chamo de estratégico, né? O estratégico você pode até falar em alguns modelos. É difícil me convencer, tá? Eu não sou, deixar bem claro, estatizante. Mas, por exemplo, de acordo para que país você está vendendo aquele teu bem, você não está privatizando, você continua estatizando com outro país. Não devemos permitir que país nenhum compre o Brasil, eles têm que comprar no Brasil. O câmbio continuará flutuante, o juro continuará sendo decidido pelo Banco Central, sem interferência política? Sem interferência, inclusive o Banco Central, independente de política, o tripé macroeconômico tem que continuar em vigor, e o Paulo Guedes está com uma equipe muito grande e trabalha nesse sentido. A responsabilidade dele é enorme nessa área. O mundo lá fora tem lido e ouvido que o senhor é nazista, é fascista, que o senhor quer fazer uma ditadura militar no Brasil, que o senhor não está preparado para o cargo. Se o senhor vencer a eleição, como é que o senhor vai reagir diante disso? Esses rótulos, aos poucos, estão sendo desmistificados. Faltou você falar aí também misógino, entre tantos outros rótulos que eu recebi ao longo desse tempo todo. Não sou nada disso. Agora, o outro lado está disputando comigo, até no seu próprio plano de governo, diz no controle social da mídia, diz em aumentar o imposto de renda para a pessoa física, tá? Diz em criar mais estatais. Tá? Então, o outro lado é completamente oposto do meu. Esse rótulo também tem estatizante porque eu sou militar e o período militar foi, sim, muito estatizante. Agora, por outro lado, quem faria uma Itaipu binacional se não fosse o Estado naquele momento? Então, nós vamos, sim, partir de uma política de privatização com responsabilidade que não só o sistema financeiro, bem como os brasileiros vão se orgulhar dessa nossa proposta. Muito obrigado.
passou depressa o nosso tempo. Nós entrevistamos ao vivo aqui do Rio de Janeiro o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Uma boa noite ao senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. E vocês agora fiquem com o SBT Brasil. Polícia de São Paulo prende suspeitos de participação na maior facção criminosa do país. Em média 10 clientes por dia em suas casas. Sem muitas preocupações, ela mesma organiza sua agenda. O problema é na hora principal. Poxa, não vou ter troco. Aceita cartão? Ufa! Faça como a Carla. Use Mercado Pago Point e amplie as possibilidades de seu negócio.